Olá, seja muito bem-vindo à nossa 18ª live Expert 360. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda com honestidade. Não para mim, para você mesma aí do lado, para o seu coração. Há quanto tempo você está estudando para começar no digital? Não para aprender mais sobre a sua área, mas que eu tenho certeza que você já deve saber muito sobre isso. Mas assim, quanto tempo você estuda sobre marketing digital, criação de conteúdo, viralização, copy, funil de vendas, tráfego, posicionamento, para finalmente começar de verdade, se sentir pronta? Fala a verdade. 6 meses? Um ano? 3 anos? E agora uma segunda pergunta. Você está mais perto de começar agora do que estava há 6 meses ou sente a mesma insegurança? A mesma falta de preciso algo mais antes de começar para valer? Fala a verdade. Porque se a resposta for não, se você percebe que continua estudando, mas esse começo nunca chega, essa live é para você. Porque eu vou te mostrar duas coisas que ninguém te contou juntas. Primeiro, por que você está nesse loop de preparação infinita? E segundo, onde exatamente você está travada? Para que você saia dessa live sabendo qual é o seu próximo passo real. O que você precisa destravar para se sentir finalmente pronta e deslanchar no digital e trazer esse conhecimento que eu tenho certeza que você tem. Só você não tem essa certeza. Então, esse loop, ele não começa com preguiça, com que você não sabe o que quer, ao contrário disso, começa com inteligência. Por quê? Porque você é uma especialista séria, você conhece a diferença entre fazer bem feito, fazer perfeito, fazer pela metade. Então, quando você pensa em entrar no digital e mostrar as caras, trazer seu conhecimento, toda a sua experiência, a primeira coisa que você faz é o quê? Pesquisar, estudar, entender como funciona esse novo mundo digital. E aí você compra um curso de marketing digital, o conteúdo é bom, mas foi feito para jovens ou para pessoas que queiram viralizar e vender audiência, não exatamente para você que quer trazer seu conteúdo denso, toda a sua experiência, sua autoridade que você carrega ao longo do tempo. E aí, cada resposta, cada aprendizado que você vai tendo, vai abrindo uma outra lacuna, uma outra dúvida vai surgindo. E o começo vai se empurrando para frente. Não por preguiça, mas porque você tem um padrão de excelência que diz: você ainda não está pronta, falta alguma coisa. Porque talvez você se compare demais com quem está lá na frente e você não quer chegar muito atrás. E o que torna esse looping tão difícil de quebrar é que ele tem uma lógica aparentemente racional, sólida, que faz sentido mesmo. E com isso você se justifica e não sai do lugar. Quer ver? Quanto mais eu souber, melhor eu vou entregar. Verdade. Eu não quero me expor antes de estar pronto. Faz sentido. Preciso entender o processo antes de começar. Razoável. Cada argumento, individualmente, ele é defensável. Faz sentido. O problema é o conjunto, porque juntos ele se torna uma prisão construindo com um tijolo da prudência, que você está sendo só prudente. E é a prisão, é tão confortável, é uma zona de conforto que você está sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre com essa sensação de progresso que você não percebe que está preparada. Faz tempo que você está preparada. Só que você ignora isso porque estudar é mais fácil, é mais confortável e te dá a sensação de que você está em movimento. Mas a verdade é que você não está, não. Falar a verdade verdadeira, você não está. Então, tem um sinal simples e brutal que revela quando você está no loop. Você consome mais do que produz, você salva mais conteúdo do que cria, compra mais curso do que aplica, estuda mais do que executa, sabe mais do que entrega. Quando esse consumo vira substituto de execução, quando estudar vira a forma de não te fazer começar, você entrou no looping. Então, presta atenção, pensa bem o que você tem feito quando você fala, vou ali dar uma trabalhada no digital e não sai do lugar. Eu quero que você se enxergue na sua rotina do dia a dia, quando você fala, peraí, eu vou ali dar uma trabalhadinha, e se você não fica só olhando o conteúdo dos outros, só salvando e não fazendo nada, e você de verdade não sai do lugar e não faz nada que importa. A única saída não é mais estudo, é ação.
E a pergunta que ninguém faz não é porque você está procrastinando, é o que especificamente você está evitando quando decide estudar mais um pouco antes de começar. Isso eu quero saber de você. Porque estudar não é um objetivo, ele é um mecanismo para você chegar a algum lugar. Só que o objetivo parece que é evitar algo. E é esse algo que precisa ser nomeado. A partir do momento que você identifica, onde está o problema, onde está essa trava, você começa a deslanchar. Porque talvez são tantas estratégias chegando na sua cabeça que você vai estudando, e todas fazem sentido, que você fica com paralisia por excesso de informação. Você não sabe o que seguir, o que fazer. E aí, o que acontece? Não faz nada. Clássica, não é? Então, a pergunta que ninguém faz é essa. O que você está trabalhando tanto que não te deixa sair do lugar? E aí eu vou te apresentar 3 medos que o estudo está protegendo você de encarar, porque eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. O primeiro medo é o julgamento dos pares. E o que eu estou falando aqui não é o julgamento do público em geral, pessoas que mal te conhecem, da audiência, não. Estou falando das pessoas que estão ao seu lado, julgamento dos colegas da sua área, aqueles que te conhecem como uma profissional séria, sabem que você é autoridade, e a ideia de você aparecer num Reels desajeitado, num lançamento que não vendeu, num comentário maldoso de alguém ali do meio, isso paralisa você mais do que um obstáculo técnico. Enquanto você não aparece, não tem nada para ser julgado, não é verdade? Pegou aí você? O segundo medo é o medo real de falhar. Acontece, é um desafio novo, é um mundo paralelo que a gente fala, então você sim vai falhar e você tem esse medo de você não ser perfeita, não ser um profissional ultra qualificado que não erra. Enquanto você não tentar de verdade, ainda existe essa possibilidade de eu ia funcionar, eu ia dar certo se eu tentasse, mas eu ainda não tenho tempo, eu ainda não estou pronta, eu ainda estou estudando. Então, o dia que você tentar com tudo mesmo e não funcionar, essa possibilidade fecha. Aí, você não tenta com tudo, porque você não quer que essa possibilidade feche. Você tenta pela metade, estuda um pouco antes. Qualquer coisa que mantenha a esperança intacta, você deixa ali. Sabe? Você não quer se provar, você não quer se testar de verdade para saber que você não é boa. Que tal? Esse é o terceiro medo, é você realmente descobrir que o seu conhecimento, ele não é bom o suficiente, você não sabe o suficiente, você não é a especialista que você gostaria de ser. Então, enquanto você não lança, criar conteúdo vazio é fácil, você pega do Google, ChatGPT, Cloud, eles montam conteúdo para você. E você acha que isso é saber? Saber é você vir para live, saber é você encarar, você chamar pessoas para 1 a 1, abrir lançamentos, fazer vídeo de vendas. Isso mostra o seu conhecimento. Criar conteúdo por criar conteúdo não mostra o seu conhecimento real. Mostra que você sabe montar conteúdo. Então, o terceiro medo é descobrir que talvez você não saiba o suficiente, que o que você sabe realmente é pouco, que você não é autoridade. E aí? Esse é o medo que ninguém diz em voz alta. Você não se fala. E se eu me expor e o mundo não reagir do jeito que eu imagino? E se ninguém quiser comprar o que eu tenho para vender, o meu conhecimento? E se o meu conhecimento não for tão diferenciado assim quanto eu acredito ser? Esse medo mantém você preparando para sempre, indefinidamente. Porque enquanto você não lança, enquanto você não se põe no mundo digital, você não testa, você não coloca o seu método à prova para ser validado, você não descobre se é isso mesmo. Então, você pode continuar com essa máscara de sou uma profissional perfeita, estou intacta, então, será mesmo? Será? E por que nomear importa? Por que descobrir qual desses medos é o que te faz procrastinar, é o que te faz estudar, para nunca mais chegar nesse lugar chamado bora começar, estou pronta, me sinto pronta e é aqui que eu vou ficar. O que será que você tem que sentir? Por que é tão importante dar esse nome? Porque o estudo, ele não vai resolver o julgamento dos pares, não vai eliminar o risco de você falhar, não vai provar se o seu conhecimento é bom, é único, é diferenciado, antes de você testar. E eu falo com muita frequência, a única forma de você testar
se as pessoas comprariam o seu método, o seu conhecimento, é como? Comprando. Enquanto quem não passar um cartão de crédito pelo seu produto, você não tem um método, uma oferta validada. Por quê? Porque de graça um monte de gente aceita. Agora fala, tá, me dá 5 mil, me dá 10 mil, me dá 20 mil. Ah, não dou, agora eu tô sem dinheiro, agora não é prioridade. Então, quando a gente faz vendas secretas, que é o que eu ensino, a gente faz o quê? Você valida tanto a oferta, que é passe o cartão para mim, que só vale se passar, não vale pro bônus e fazer de graça e um teste, não vale, tem que passar cartão de crédito e ainda você testa e valida o seu método, que é a entrega real do que você julga ser o melhor caminho entre o A e B. Isso é um método, certo? Então, a distinção que muda tudo, qual é? Existe aprender para saber, existe aprender para fazer. Então, lá na faculdade, muitas coisas, na escola, a gente aprendeu para saber, eu sei sobre isso. Aqui é diferente. Você só precisa aprender o que você precisa pôr a mão na massa, para fazer. Você não precisa aprender coisas para saber, para encher sua cabeça. Possivelmente é isso que te trava. Você sabe um monte de coisa que nem precisava saber, pelo menos não agora. Se você está nesse momento que ainda nunca trouxe seu método para campo, para o jogo, não tem validação do método, talvez não tenha nem método, você não tem que saber de como viralizar, não tem que saber de tráfego pago, não tem que estudar copy, você tem que estudar você, a estruturação do seu conhecimento e o que você está fazendo aqui nesse digital. O que você veio de fazer de diferente? Então, o posicionamento, ele sempre vai começar com uma tese. Eu vim porque eu acredito que as pessoas estão fazendo desse jeito e tem esse problema e esse jeito não é o melhor e eu tenho uma fórmula melhor porque eu entendo, porque eu já vivi, porque eu vi isso acontecendo muitas vezes e esse caminho é melhor do que a concorrência está trazendo por aí. Aí sim, você tem uma tese, o seu método vem baseado nisso, sua comunicação e tudo mais. Antes disso, você está desperdiçando, você está aprendendo só para saber, não para fazer. Então, aprender para saber é quando você só consome conteúdo sem aplicação imediata. Um dia você vai saber, você vai lá e aumenta seu repertório. Tem valor, mas não te move e muitas vezes te paralisa. É pior, porque você começa a perceber que tem tanta coisa para você aprender nessa vida que você fala, nossa, eu estou muito longe disso, então vou estudar mais, porque eu estou tão longe, eu quero chegar um pouco mais perto. Só que talvez você não precise chegar perto agora, você precisa chegar isso lá na frente, quando você já estiver com segurança, quando já estiver ganhando dinheiro, aí sim, e talvez você nem precisa aprender. Às vezes a IA faz, cada dia que passa está mais rápido isso, ou você vai contratar outras pessoas. Agora, quando você aprende para fazer, é quando você estuda algo porque vai aplicar agora. Por isso que estudar, aplicar é a melhor dupla de aprendizado e resultado que existe na vida. Você tem uma tarefa específica, você aprende só o que precisa para executar essa tarefa. O loop da preparação infinita é quase sempre aprender para saber, aprender para encher a cabeça de coisa. A saída é mudar para aprender para fazer. E isso exige que você defina primeiro o que fazer. Então, você precisa... A pergunta que mantém você no loop é: o que eu preciso estudar para estar pronta? Vou te falar a verdade. Você nunca vai estar pronta. Você não vai ter esse sentimento de eu estou pronto. Não vai. Confia em mim. O que eu preciso para estar pronta não tem uma resposta. Porque esse pronto é um estado que nunca chega. Eu estou pronta para ganhar milhões? Não, não estou. Não vou estar. Enquanto não estiver em ação ganhando 100, 200, 300, eu não vou estar pronto para chegar a 1 milhão. A pergunta que tira você do loop é: qual é o menor passo que eu posso fazer hoje em direção ao que eu quero construir? Onde eu estou paralisada e o que eu preciso aprender para destravar este passo? Só isso. E aqui está a verdade que o mercado raramente te diz. Você já sabe o suficiente para começar. Não para lançar, para escalar, para ganhar milhão. Para começar. Então, o que falta não é mais conhecimento de marketing, é estrutura. Saber organizar o que você já sabe, num formato que pode ser ensinado, vendido e entregue de forma consistente. E a estrutura você não aprende num curso, você se constrói na prática, baseado na sua história, na sua persona. O que separa quem sabe muito e não vende de quem sabe o suficiente e constrói um negócio real é isso, a estrutura, entendeu? Então, agora eu vou compartilhar com vocês um diagnóstico para você saber exatamente onde você está
travada, e aí sim você vai identificar o que você precisa mexer os pauzinhos por aí. Combinado? Então, vamos lá fazer esse diagnóstico, que ele é simples, mas ele é realmente muito eficiente. Não subestime esse questionário. Primeira regra é essa, né? O seu primeiro não, a resposta é só sim e não. Seu primeiro não é sua trava. É ali que você precisa começar. Não na pergunta seguinte, não em qualquer coisa ali, tá? Então, olha, pode fazer todas as 6 perguntas, mas se travou na primeira, o que você tem que fazer quando desligar, quando fechar esse vídeo é ir atrás da solução da primeira. Só da primeira, não das 6 perguntas. Vamos lá? Vamos juntos, então? Primeira pergunta. Você tem a sua persona compradora definida? Então, eu quero que você coloque sim, mentalmente ou no papel. Você consegue descrever a pessoa que você quer ajudar como se fosse um ser humano, com nome, com profissão, com dores, desejos, objeções que ela carrega antes de comprar? Você conhece essa pessoa de verdade? Você já viveu essa pessoa? Se eu fechar os olhos, você enxerga. Se você me descrever, eu enxergo, porque ela vai ter clara quando você me disser ela em 4 linhas, eu vou falar, eu consigo ver essa pessoa, eu enxergo essa pessoa. Então, aí sim você está num momento certo, ok. Agora não, você ainda tem uma ideia vaga de quem quer atender, não consegue descrever essa pessoa com profundidade, com especificidade. Esse aqui é seu ponto de partida, porque sem a persona clara, tudo que vem depois é construído sobre areia. Vai desmoronar. Seu método vai desmoronar. Seu produto, sua comunicação. A persona é a base de tudo. Sem ela, o conteúdo não ressoa. A oferta não converte. O posicionamento não chega em ninguém. Faz sentido? Próxima pergunta. Coloquei 2 juntas, né? Você tem sua promessa transformadora descrita, clara, simples, específica, ou seja, sim, você consegue dizer em uma frase o que entrega, com quem você serve, qual é o resultado concreto, em quanto tempo, o que diferencia do seu método, do seu caminho, o que você entrega que outras pessoas não entregam. Quando você fala, sua persona pensa, é isso que eu preciso? Essa é a frase que fica lá na sua bio que fala, é de você que eu preciso. Então, ajuda empresários a tomar melhores decisões. Fraquíssima. Te ensino a ter a sua empresa ter lucro. Fraquíssima. Que empresa? Que lucro? Quanto de lucro? Que tipo de empresa? Você sabe de todas as empresas? Vai falar que gestão serve para todo mundo? Aí você vai no seu conteúdo, os exemplos são genéricos. Falam com quem? Com qual persona? Eu sei o que você vive, porque eu tenho uma clínica assim, porque eu tenho um salão de beleza igual o seu. Eu sei o que é fazer penteado de noiva e que demoram 4 horas e eu vou te ensinar a fazer em 3, porque falta produtividade. Porque olha como a pessoa fala, tá falando comigo porque eu tenho um salão e é isso que eu sofro. Se você não trouxer exemplos específicos para ela, a sua comunicação fica rala, fica genérica. Você não vende e você não vai comunicar com ninguém. A sua promessa, eu chamo ela de propaganda de 10 segundos. Você precisa falar essa promessa e eu entender o que você faz. Então, eu, Carol, eu ensino um especialista, um profissional especialista que está no offline a vir para o digital e transformar seu conhecimento em um método. E ainda realizar as primeiras vendas sem lançamento, sem exposição amadora. É isso que eu faço. Você entende o que eu faço? Se você entende, você é essa persona, me segue. Se não, pode passar para frente ou envia para quem é dessa minha persona, né? Me ajuda aí. Agora, não. Sua promessa ainda é vaga, genérica, não foi testada. Você sabe que ela ressoa, mas nunca disse isso em voz alta. Você ainda tem que explicar muito o que você faz, o que você ensina. Ah, então você está travada na promessa. Antes de qualquer conteúdo, não tem como fazer conteúdo sem a sua promessa. O próximo ponto é, vamos para o nosso diagnóstico, já coloquei os 2 próximos pontos. Você tem clareza da sua oferta, né, a sua entrega, eu chamo aqui, né, de proposta irresistível. O seu conhecimento, ele está estruturado em uma jornada para o seu aluno. Você consegue explicar, aqui a gente vai ter isso por causa disso, aqui você vai ter isso, aqui você vai ter essa entrega, aqui você vai aprender isso. Primeiro tem que ser a persona, depois a promessa. Com isso a gente fecha o seu método.
Então, sim, você tem seu método organizado como um processo, com etapas claras, uma sequência lógica, entregáveis definidos, ferramentas. Seu aluno sabe onde está, para onde vai, o que precisa fazer em cada fase. Eu gosto até de definir 3 jornadas nesse momento. A jornada psicológica, que é ele sentir a transformação. Aqui no digital a gente sempre fala, né? Qual é a transformação que você entrega? Não é só um resultado, não é só X reais. Transformação, a pessoa sente, ela muda após o seu método. Então, a minha, ela se sente muito mais segura, ela deixa de se sentir amadora, porque ela tá vindo pro digital, ela não sabe nada, entende? Então, jornada psicológica, cada fase ela vai passando uma evolução transformadora. Tem a jornada cronológica, no primeiro mês você vai aprender isso, na primeira semana você vai aprender a sua persona, depois você vai definir a sua história, depois da sua história você vai... Ó, eu estou entendendo cronologicamente o que eu vou aprender. E também tem a jornada psicológica, temporal, cronológica e a didática, que é método módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Então, a gente tem 3 jornadas. Quando você tem clareza disso, você consegue realmente passar para o seu lead, vender com muito mais clareza. Agora, não. Você tem muito conhecimento, mas ele ainda está na sua cabeça, é muito conhecimento, não está estruturado tudo que você conhece, o que vai virar um método, não está estruturado, está meio intuitivo. Então, você entrega bem no presencial, você sabe improvisar, porque você tem conhecimento profundo, mas você não conseguiria replicar isso num produto digital sem perder a essência, sem perder esse padrão. Esse é seu próximo passo. Então, estruturar o seu método antes da oferta. Então, aqui costuma ser que a maioria das pessoas, da minha persona, está, né? Ela sei fazer, mas não sei explicar como eu faço. E aí, se eu sou psicóloga, terapeuta, desenvolvimento pessoal, eu entrego o que cada uma precisa. Aí eu dou consultoria de gestão, primeiro eu vejo com o cliente o que ele precisa, depois eu entrego. Normal, mas isso tem que ter um método. Começa com um diagnóstico e o que você entrega, vou falar uma coisa muito séria aqui, que eu falei isso para um dos meus mentorados. Você pode saber de tudo, você é um consultor de gestão que entende de tudo, mas o seu método ele tem que ser fechado em algo, uma entrega específica. E aí, se eu estou falando que eu entrego lucro, 2 vezes o lucro, eu dobro o lucro do meu cliente, para chegar no dobro o lucro do seu cliente, ele tem que chegar num passo a passo, num método. E todo mundo tem que seguir esse método. Entende? Que mesmo que eu falo, ai, meu problema é porque eu não sei comprar, meu estoque tá ruim. Aí o outro fala que é prestador de serviço, o problema dele é que ele tá sobrecarregado. Mas o seu método tem que passar por um diagnóstico, depois por compras, depois por processo, depois delegação, para todo mundo. Talvez em mim o meu problema está no ponto A, o seu é o ponto B. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou passando um diagnóstico baseado no meu método. Você está parada na persona, você no processo, você na promessa. Cada um está em um lugar, mas todos precisam passar pelo método completo. Tá fazendo sentido aí? Tá entendendo o que eu quero dizer? É assim que você tem que fazer dentro do seu método. E aí lá, vamos para a oferta, que é a proposta irresistível. Caso alguém tenha interesse no seu serviço, você tem o que oferecer com clareza do que vende, como entrega, qual é o prazo que está incluído, qual é o investimento, a garantia. Se alguém pergunta como funciona agora, você consegue responder isso ou não? Se alguém te perguntar hoje como posso trabalhar, você dá uma travada, você fala, calma, vou pensar, e aí você vai, não sabe muito bem como empacotar, e você improvisa, e aí outra pessoa pergunta no mesmo dia, você já improvisa de outro jeito. Então, esse é o seu próximo passo, estruturar a oferta com preço, com valor, com garantia, até compensar, quando tem desconto, formas de pagamento, construir essa oferta antes de estratégias de vendas, porque se a pessoa chega, e aí você vai vender o quê? Não é verdade? E o último ponto, né, o nosso posicionamento de autoridade, que é você produz conteúdo de forma consistência, você tem alinhamento de narrativa. Quem me segue, quem acompanha meu conteúdo sabe que eu falo, narrativa vende mais do que seu método. Se eu compro o que você me fala, se faz sentido, essa live faz sentido para você, tudo que eu estou falando está fazendo sentido, você vai falando sim para mim. Você vai me comprando como uma especialista nesse assunto. E aí é a mesma coisa. Para a gente ter essa narrativa alinhada, você tem que saber quem é sua persona, saber quem é você, para a gente ter identificação. Eu não falo com todo mundo. Eu falo rápido, eu sou meio tupetuda, tem gente que não gosta disso.
Tem gente que gosta de alguém mais amável, então não vai vir comigo, porque raporte, identificação. Então a gente tem que saber quais são os meus valores, quais são os valores da persona e o caminho, o processo, o método que eu entrego. Sem alinhar esses três, você não consegue criar um conteúdo que comunica de forma alinhada, que traz para você uma autoridade percebida. E eu vou deixar muito claro que eu estou falando em autoridade, não estou falando em referência, não estou falando em ganhar seguidores e ganhar likes, engajamento. Eu estou falando em que bater o olho no seu feed, no seu Instagram, vai falar, ela sabe o que faz, olha como que ela fala, é coerente. Analise o feed das pessoas, analise o seu feed. O que você promete em cima, você comprova embaixo, isso é um alinhamento de narrativa. Então, sim, quando a sua persona te encontra em qualquer ponto de contato, seja YouTube, Instagram, algum lugar, ela entende o que você é, para quem você serve, o que você faz, aparece com regularidade, talvez você não consiga todo dia ainda, mas com consistência suficiente para ser reconhecida. E outro ponto, né? Outro alerta, outro parênteses. Você não precisa postar todos os dias 10 conteúdos, 3 conteúdos, enquanto você não tiver um método validado, enquanto você não tiver a certeza desse caminho. Porque você está gastando muito tempo com criar conteúdo, gasta tempo, sim, é chato, eu não gosto, mas a partir do momento que vocês têm método validado, aí é hora de escalar, aí o jogo muda. Então, provavelmente, você está tentando trabalhar esse jogo da escala, da viralização, antes de ter a fundação. E é por isso que não adianta nada. Não adianta você viralizar agora. Não adianta aparecer 1 milhão de pessoas no seu perfil se você não tiver uma oferta e um produto que consiga entregar em forma de escala. Senão você vai se queimar, você vai perder dinheiro, vai chegar gente e não vai ter o que comprar de você. Você vai tremer nas bases e não vai entregar. Então, o que eu quero que você veja a partir de agora? De tudo isso que a gente falou, eu quero que você veja o que cada não revela. A gente não está aqui à toa. Isso aqui é um diagnóstico real. Eu quero que você veja assim. Olha para onde está o seu primeiro não de todos esses que a gente conversou. Não importa o que vem depois, não importa se você respondeu sim para as perguntas anteriores, se você respondeu sim para as perguntas lá da frente. O seu primeiro não é o seu primeiro passo. É ali que está a sua trava e é ali que você precisa começar a trabalhar. Estudar para fazer, ou seja, estudar sobre esta trava para destravar esta trava. Não estuda mais nada além disso. Não entra no Cloud Code aprender sobre isso antes de entender qual é a sua persona, sua promessa, seu método. Então, se você travou na persona, você está tentando construir uma casa, como? Sem a fundação, sem saber para quem. Tudo que vier antes de resolver isso vai ser refeito depois. Como que você vai construir uma casa sem saber se eu gosto clássico, se eu gosto moderno, se eu gosto de tijolo à vista, se eu gosto com teto, sem teto, com telhado, sem telhado? Você tem que saber. Agora, se você travou na promessa, você tem que saber para quem você serve, o que você entrega. Você não sabe o que você vai prometer? Como que você vai ter uma comunicação clara, eficiente, se você não sabe exatamente o que você entrega? Vai ser vaga. Se você travou no método, você sabe fazer, mas não sabe ensinar. Você não tem didática, você não tem clareza da estrutura. Talvez você consiga entregar no presencial, no 1 a 1, mas você não consegue escalar isso, porque não tem uma estrutura escalável. Agora, se você travou na oferta, você talvez tenha um método, mas não sabe como receber dinheiro por ele. Você não sabe trazer o que o seu cliente realmente quer, sua persona, trazer esse método como a melhor solução e colocar ali bônus que eles vão querer muito, garantias, entendeu? Entregar, você fala, uau, eu preciso disso. E é isso que faltava. Então, se alguém chegar hoje, talvez você não saberia o que comprar de você. Agora, se você travou no posicionamento, você tem tudo estruturado internamente, mas ninguém sabe que você existe, ou pior, as pessoas te conhecem, mas não sabem o que você faz, quer dizer que está faltando alinhar a sua comunicação. Sua narrativa está fraca, porque você não juntou esses 3 pontos. E a verdade é que se você está travado no posicionamento, é fácil. Mas, provavelmente, e se eu tivesse que apostar, eu apostaria que você está travada no posicionamento porque você não tem os outros P's. É uma mentira. Porque se você tem clareza de quem você fala, com quem você fala, o que você entrega, qual é o seu método, você não deveria estar travada no posicionamento. Você pode ter preguiça de criar conteúdo. Você pode estar focando em outras coisas, mas não travar. Então, cada não nessa sequência, ela é a fundação do que falta. E você não constrói o telhado antes da fundação. Mesmo que o telhado seja mais empolgante de construir, a gente quer decorar a casa, mas antes de colocar os tijolos, sempre fazer as paredes,
Não faz sentido, você não vai chegar a lugar nenhum, não é verdade? Então, você sabe muito, mais do que a maioria das pessoas que já está vendendo no digital, mas saber não é suficiente. Precisa estar estruturado todo esse conhecimento. E estrutura é o que a maioria dos cursos não ensinam, porque eles foram feitos para quem está começando do zero em conhecimento, não em marketing digital. Não para quem tem anos de experiência. Quem tem anos de experiência tem um monte de conhecimento acumulado. Não é uma experiência, não é, eu sei gravar vídeo, vou te ensinar a gravar vídeo. Não. Você já foi, eu, por exemplo, né? Eu fui administradora, eu fui contadora, eu fui auditora, eu fui empregada pública, depois eu trabalhei com produtividade. Então, eu tenho um monte de coisa que eu fiz. Eu falo, tá, como juntar tudo isso num método? Qual é a tese que eu venho trazendo com base em tudo que eu vivi? Entendeu? Essa é a dificuldade que você, que já tem muita vivência, não encontra no digital. Porque ele fala, pega aí, você sabe fazer edição, ensina edição. Mas você tem muito mais que isso, você tem muito mais bagagem do que algo muito específico. E aí, o seu simples, você não consegue simplificar o seu que é complexo, porque você tem um monte de conhecimento guardado. E é por isso que a incubadora de Expert, a minha mentoria, ela não começa pelo marketing. Eu até chamo ela de pré-marketing. Ela começa pela base, com esses 5 P's que a gente analisou aqui. A persona compradora, a promessa transformadora, o processo único e autoral, a proposta irresistível e validada, que é você validar com vendas no digital, sem exposição, e esse posicionamento de autoridade, nessa ordem, sem pular a etapa. Então, você vai trabalhar exatamente aqui o seu primeiro não do diagnóstico, com método, com acompanhamento, com estrutura que nasceu de quem já construiu isso, com os meus agentes de ar, que vão facilitar demais esse processo, porque você, na maioria das travas, ele vai responder por você e você só vai concordar. Você vai ficar respondendo um monte de perguntas vagas que as pessoas falam de marketing, você nem entende. Então, eu quero que você entenda que em até 4 meses você consegue sair com esses 5 pontos prontos e com o seu método validado, com as primeiras vendas reais, com esse posicionamento de autoridade, com essa narrativa alinhada, não pronta para estudar mais, pronta para avançar. E eu quero saber se isso está fazendo sentido para você. Se você quer construir essa estrutura com o meu acompanhamento, manda aqui no comentário incubadora, agora que eu vou te explicar como funciona essa minha mentoria e a gente vê se o momento é para você. Agora, se você está naquele ponto de preciso pensar mais um pouco, perceba, esse pensamento é o loop em ação. O próximo passo não é pensar mais, é dar um passo. Agora, Carol, não é isso que está me travando, é outro sentimento. Aí eu vou te falar que você pode comentar aqui, Express, que é a minha mentoria de apenas um encontro. Então, você escreve Express e eu te explico. Você me dá o seu problema, eu faço uma análise, crio o diagnóstico, um plano de ação, e aí a gente se encontra por um encontro durante 1 hora, e aí eu deslancho, você destrava nesse grande ponto que está te consumindo e não deixando você avançar. E é isso, tá bom? Eu quero que você tenha uma ótima semana e se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra aqui. O link está no comentário. Tchau, tchau.